Bom, vamos lá então, pessoal. Nesse vídeo eu quero falar um pouquinho sobre a gestão de projetos para desenvolvimento de uma vacina, um medicamento, a pesquisa na área médica, gestão de projetos de P&D tem tudo a ver aqui também. E muitas vezes as pessoas perguntam sobre essa questão, né, ainda mais agora, do desenvolvimento da vacina do Covid, a vacina do coronavírus. Será que podemos melhorar isso? Pode ser uma coisa mais rápida? Podemos pular etapas? Não podemos pular etapas? Então, a gente precisa entender que é um projeto diferente, é um projeto que é muito mais regulamentado também, ainda mais se nós estamos lidando com vidas de pessoas, tem os testes, tem uma série de coisas aqui. Obviamente que todo projeto ele pode ser acelerado de alguma maneira, porque muitas vezes você faz um projeto de desenvolver um novo medicamento e vai desenvolvendo aquilo ali num determinado ritmo normal, mas se a demanda por aquilo é muito rápida, é muito grande, você pode até pensar em algum tipo de aceleração. Então nesse vídeo também vou falar no que é possível de acelerar, algumas técnicas de acelerar cronograma que também podem servir para vários projetos. Vamos lá. Bom, podemos falar sobre projetos da área farmacêutica ou médica e existem algumas melhores práticas em relação a isso. Então, a área farmacêutica, a área médica, existem grandes referências sobre isso. Temos alguns hospitais de referência aqui no Brasil, por exemplo, institutos de pesquisa, institutos voltados também até para a parte de vacinação aqui no Brasil, que são referência também no mundo e uma área de pesquisa muito grande. Quando estamos falando de projetos de pesquisa, podemos até fazer uma analogia aqui com os projetos de P&D, então projetos de pesquisa, projetos de P&D, eles também podem seguir um ciclo de vida aqui mais ou menos parecido com esse. Eu já tive a oportunidade de trabalhar na implantação de escritórios de projetos e metodologia de algumas empresas farmacêuticas mundiais. Cada uma delas tem o seu próprio processo específico, com formulários específicos, muitas vezes utiliza determinados softwares específicos. E o que eu criei aqui nesse vídeo é uma espécie de um macro processo, se nós podemos pensar assim, ou um ciclo de vida genérico para a gestão de projetos farmacêuticos, que pode servir para essa discussão em relação à vacina do Covid e ao seu desenvolvimento. Bom, vamos lá. Então, em primeiro lugar, nós colocamos uma fase aqui de pesquisa. Então, research ou pesquisa, né? Vou colocar os nossos termos aqui, vou traduzir ele aqui também, né? Para ficar já o termo na cabeça. Então, a parte de pesquisa, muitas vezes ocorre algum tipo de fase anterior aqui, onde nós pensamos no conceito ou na concepção. Então, conception aqui, conceito ou concepção. E o que ocorre em cada fase eu vou descrever para você já já. O que acontece num projeto de pesquisa, como você já deve imaginar, é que nós podemos ficar bastante tempo nessa fase de pesquisa aqui. Pode ser que a gente consiga acertar a nossa primeira estratégia com um determinado componente, um determinado composto, fazer os nossos testes e partir logo, mais rapidamente, para a nossa fase de aprovação aqui, né? O nosso approval. Approval ou aprovação. Por quê? Porque quando estamos falando de medicamentos, quando estamos falando de vacina, nós estamos falando de uma área bastante regulamentada. Então, se você estiver nos Estados Unidos, por exemplo, o FDA, aqui Anvisa, Ministério da Saúde, várias regulamentações e testes aqui que vão acontecer. Aqui também pode ter demoras. Então pode ter demora tanto por causa do órgão público, por causa de testes necessários, repetir testes, esse tipo de coisa. E aí nós vamos para a nossa última fase aqui, comercialização. Comercialização, que envolve também a sua produção, logística e uma série de coisas aqui, né? Então temos que nos preocupar com todas as etapas aqui, é o que eu vou falar para você. Bom, o que ocorre nisso, né? Então aqui muitas vezes nós temos pode ter ocorrido algum tipo de pesquisa básica. Então, às vezes você já sabe do que se trata ali, estou tratando de uma doença específica ou estou tratando de algum problema específico, isso pode ser uma base aqui. Ou a gente pode ter uma boa definição do problema, como no caso do coronavírus, por exemplo, o desenvolvimento da vacina do coronavírus. Ou pode até ser algum tipo de pesquisa mais ampla. O que vai ocorrer aqui, né? Aqui muitas vezes nós temos uma estratégia clínica. Então, uma estratégia clínica,
ou uma estratégia de pesquisa médica aqui, que aí vai depender muito agora do conhecimento técnico. Então tem alguns outros vídeos aqui em que eu falo das habilidades do gerente de projetos. Você pode ser um gerente de projetos da indústria farmacêutica, entendendo o seu ciclo de vida, entendendo a gestão de projetos, entendendo a sua documentação. E obviamente você precisa entender um pouco daquele tipo de produto que é desenvolvido, mas você vai ter equipes de especialistas aqui. O que é essa estratégia clínica, né? Nós vamos ter aqui as pessoas que vão definir também como é que vão ser os testes clínicos, ou outros tipos de atividades que vão ocorrer aqui. Podemos ter, além disso, atividades de investigação, atividades científicas, por exemplo. Então pode até mesmo ter um aconselhamento científico aqui, né? Científico, um aconselhamento ou algum outro tipo de pesquisa compartilhada junto com uma universidade podem ocorrer nessa nossa etapa de pesquisa. E tudo isso aqui vai ser planejado muitas vezes em fases ou stage gates que eu sugeriria que você fizesse utilizando, por exemplo, a abordagem do Prince. Então nós temos aqui uma fase, podemos até subdividir isso aqui. Então imagina que nós vamos fazer um teste com um determinado composto, vamos fazer um outro teste aqui, e isso tudo aqui é a nossa pesquisa. A abordagem de pesquisa depende do conhecimento da área. Então a pesquisa médica vai utilizar o método científico com as suas ferramentas daquela área determinada. Uma vez que nós tivermos sucesso nisso aqui, então aqui um portão de passagem, né, um stage gate, uma passagem de fase, nós podemos buscar a aprovação. Então, pensando logo em maneiras de acelerar isso aqui, né? Poxa, precisamos da vacina mais rápido, como que aceleramos esse tipo de coisa aqui? O que nós podemos fazer é desenvolver várias pesquisas aqui em paralelo. Poderiam até ser vários grupos de pesquisa, como tem acontecido no mundo, né? Então você tem as organizações privadas com seus grupos de pesquisa, universidades, institutos de pesquisa, fazendo uma espécie aqui de um paralelismo em que nós temos atividades de várias pessoas, vários grupos, adicionando recursos. Então o que acontece aqui? Nós temos uma técnica de acelerar projetos chamada crashing, ou adicionar recursos, que significa que nós vamos fazer muitas atividades ali que nós vamos conseguir fazer em paralelo. Se eu fosse, por exemplo, sozinho, Mário, testar 50 compostos, eu demoraria 2 anos, por exemplo. Mas agora eu tenho vários grupos de pesquisa trabalhando ao mesmo tempo naquilo. Talvez nós vamos conseguir reduzir isso para 1 mês, para meses, por exemplo, adicionando essas atividades de crash. Então, o que tem acontecido para acelerar a pesquisa da vacina em relação ao Covid é que nós temos vários grupos trabalhando e procurando, de certa maneira, aí se for um único projeto, ou se fizer parte de um programa de pesquisa, a gente tem que tomar cuidado com a coordenação entre essas coisas, para que as pessoas não fiquem reinventando a roda, para que a gente consiga realmente aproveitar o que foi aprendido em cada um dos grupos, e por isso temos artigos científicos, congressos, entre outras coisas, mas obviamente também existe a propriedade intelectual, as patentes eventualmente, da corrida pela vacina, porque obviamente, como você deve imaginar, né, as empresas que conseguirem fazer isso mais rapidamente, elas vão conseguir também obter uma lucratividade, porque é um time to market. É o lançamento do produto, né? Eu conversei com algumas empresas em relação a esse desenvolvimento que fornecem componentes ou que fazem o desenvolvimento de medicamentos e da área de vacina. E é esperado, por exemplo, que você vá ter um valor elevado ali da vacina logo no seu início, assim como todo medicamento, né? Porque existem poucos e porque é uma coisa que todo mundo vai querer comprar, então tem uma demanda e oferta, quem chegar mais rápido aqui no mercado vai conseguir. E à medida que forem surgindo outras vacinas, vai haver uma competição e o preço vai cair. E à medida que as pessoas forem se vacinando, também vai reduzir a necessidade por aquilo, né? Então existe aqui uma janela de oportunidade que a gente sempre precisa se preocupar quando estamos fazendo o lançamento de um determinado produto, né? Uma coisa é quando a gente está fazendo um determinado produto, aqui um medicamento que já existe e nós estamos produzindo um genérico, e ainda assim, né, o quanto antes eu entrar no mercado eu começo a receber receita.
Mas quando nós estamos falando de uma coisa nova, sempre o primeiro que faz aquilo ali captura a maior parte de recursos do mercado, vamos dizer assim, né? Bom, uma vez que nós tivermos coisas aqui funcionando, nós vamos começar a nos preocupar, talvez aqui já em antecipar algumas atividades de marketing, preparação, outras coisas aqui, mas acima de tudo nós vamos ter a submissão disso ou as aprovações, né? Submissão, aprovação em órgãos específicos, talvez conselhos, talvez, enfim, Anvisa, outros órgãos específicos aqui, para que a gente também tenha uma publicação formal daquilo, né, no final das contas. Então precisa ter uma aprovação formal, algum tipo de sanção, homologação, certificação. E em paralelo com isso aqui, já estamos pensando também na própria produção. Porque quando estamos falando em comercialização, não é simplesmente, bom, a vacina está pronta aqui, o pessoal toca vender vacina aí, né? Nós estamos fazendo isso aqui e vamos precisar, talvez, na fase de comercialização aqui, né? Agora já vamos poder entrar, por exemplo, com uma propaganda mesmo, falando aí, enfim, em todos os locais que nós temos a vacina e divulgando isso. Mas agora nós vamos precisar nos preocupar com este produto, com a logística desse produto, com o seu desenvolvimento, com a validação também, o acompanhamento, uma espécie de operação assistida aqui, se a gente puder pensar, porque como é um medicamento novo ou como é uma vacina nova, embora aprovações, testes e tudo mais, nós vamos ter que continuar observando isso aqui. Vamos nos preocupar com a nossa produção, com a sua distribuição e logística, e aí sim a gente passa isso para operações. Então aqui existe também uma zona cinza, né, do closing, do encerramento aqui do nosso projeto, do closing a project aqui, do encerramento do projeto, em que nós vamos começar a transicionar isso, porque essas coisas vão passar para a operação, que é o business as usual, ou a nossa operação. Então, provavelmente, alguma fábrica já está preparada para suas modificações, para absorver isso, para poder seguir o seu ciclo de vida. Então, esse aqui é um exemplo de como nós temos diferentes ciclos de vida para diferentes tipos de produto. Se você entrar aí no Google, por exemplo, e for pesquisar projetos farmacêuticos, projetos de P&D, projetos de construção, projetos aeronáuticos, vocês vão ver que esse ciclo de vida aqui, ele é diferente porque as necessidades são diferentes, né? Então, embora a gente possa utilizar o Prince2 ou o Prince2, Guia PMBOK, outras abordagens aqui, o ciclo de vida é determinado pelo tipo de projeto ou a sua indústria. O que nós poderíamos fazer aqui nas aprovações para acelerar, né? Nas aprovações a gente não consegue adicionar mais recursos aqui, né? Que a gente depende do governo, dependemos das agências que vão aprovar. A gente pode tentar fazer algum tipo aqui de paralelismo, se for possível, para acelerar, o que chamamos de fast tracking. Então, uma segunda maneira de acelerar projetos, né, crashing, adicionar mais recursos, coloca 10 grupos de pesquisadores, coloca mais gente, faz mais grupos de pesquisa. O fast tracking é que eu vou sobrepor algumas atividades, quebrando as suas dependências, o que me traz algum risco. Eu posso já estar pensando aqui, por exemplo, na propaganda, junto com logística, junto com distribuição, mas fazendo um overlap aqui de algumas dessas coisas, ou seja, uma sobreposição de algumas dessas coisas para poder acelerar o meu projeto. Bom, aqui é uma visão muito simplificada, mais uma vez eu procurei criar um ciclo de vida genérico. As organizações que estão trabalhando em medicamentos, na área de vacina, empresas médicas do Brasil, do mundo, institutos de pesquisa são extremamente sérios e com metodologias bastante mais detalhadas, né? Cada aprovação aqui precisa de vários documentos, que você tem que ter uma rastreabilidade de como foram os testes, seus testes clínicos, quais foram os grupos de controle, uma série de coisas aqui. Então também não é uma coisa tão fácil assim, tá? Se fosse fácil, todo mundo já teria criado uma vacina, já teria criado medicamentos para várias outras coisas. E esta área aqui de pesquisa, na verdade, ela muitas vezes exige
um grande investimento como estratégia da organização. Então é claro que a organização sempre está investindo, não só vacina, medicamento, cosmético e outros, porque se você não desenvolver nada novo, com o tempo vai acontecer aquilo que eu falei, né? Os seus produtos agora vão começar a ter uma competição de genéricos, vão começar a ter talvez uma demanda menor, enfim, e você tem que inventar novos produtos, mas isso aqui é um grande e enorme desafio. E aqui vem a parte de desenvolvimento de produto, né? Uma última coisa que eu queria ressaltar é que esses aspectos todos aqui dependem do conhecimento técnico. Então, se você tiver melhores pesquisadores, melhores especialistas, melhores métodos clínicos, estratégias clínicas, aconselhamento científico, provavelmente isso vai colocar você na frente. Assim como quando a gente pensa em projetos aeronáuticos, projetos de defesa, né? Uma coisa é a gestão do projeto que está preocupada com eficiência, com o uso dos recursos, com a gestão do trabalho, com a documentação. E a outra coisa é a gestão do resultado final, produto, serviço ou resultado único, que depende de um conjunto de conhecimentos técnicos. Então, a engenharia de sistemas, por exemplo, a engenharia aeronáutica, a aerodinâmica, a área médica, a área clínica, tem os seus próprios métodos de desenvolvimento do produto ou resultado único. Bom, é isso aí, deixa o seu comentário, deixa também aí o seu like, compartilha o vídeo, me fala de outras metodologias que você conhece, como é que você usa aí na sua organização, se você usa uma metodologia específica para TI, como Rational Unified Process, entre outros aí, metodologias antigas, outras mais modernas, o Construction Extension do guia PMBOK. Me diz quais são os seus projetos e como que você faz para escolher o melhor ciclo de vida desses projetos. Um grande abraço e até o próximo vídeo.